180 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão do polietileno, plástico derretido moldado em cilindros azuis nas fábricas que operam 24 horas por dia em polos industriais de Santa Catarina, Pernambuco. O produto final é leve, oco, mas a sua função é abrigar um monstro invisível e pesado. Uma tonelada de peso morto repousando sobre a cabeça de quase 200 milhões de brasileiros. A caixa d'água. O disco voador azul, ou cinza se você ainda guarda as heranças cancerígenas do amianto da década de 80. Preste atenção nesse detalhe. Todo telhado brasileiro carrega um. Das mansões nos jardins em São Paulo, às lajes sem reboco do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. A caixa d'água é a instituição mais democrática do país e a mais brutal. Ouvimos o barulho da boia metálica chiando às 2 da manhã. A água enchendo o reservatório plástico. Aceitamos esse som como o ruído de fundo da civilização. O fluxo para às 4 da tarde. A torneira da rua cospe ar, o hidrômetro gira no vazio cobrando um vento úmido. E nós simplesmente usamos a reserva da caixa. O Brasil ergueu caixas azuis em todos os telhados porque o Estado institucionalizou a falha no abastecimento básico. O reservatório de plástico é testado da nossa incompetência hídrica, a falência completa da engenharia pública. Um peso morto no telhado, a aceitação do caos. A torneira de Nova York entrega água ininterrupta, com pressão constante em um prédio de 30 andares. Berlim faz o mesmo. Tóquio repete a métrica, mesmo sobre placas tectônicas instáveis. Nesses lugares, a caixa d'água individual é uma relíquia histórica, um anacronismo. Já aqui, é a regra de sobrevivência. A engrenagem começou a girar torta muito antes de você nascer. O Plano Nacional de Saneamento da ditadura militar tentou levar canos para um país com dimensões continentais. O asfalto rasgou o barro. Os canos de ferro fundido foram enterrados sobre a terra vermelha. A promessa era a modernidade plena, mas a matemática pública obedece a leis próprias. Canos exigem manutenção constante, pressão contínua exigem bombas gigantescas operando ininterruptamente, consumindo megawatts de energia cara. A máquina pública fez o cálculo frio. O custo Brasil bateu na porta, o dinheiro acabou. A solução burocrática foi simples, perversa e barata: o racionamento velado. Se reduz a pressão das bombas nas estações de tratamento. A água flui apenas durante algumas horas do dia ou da noite. O Estado entrega a responsabilidade final da logística hídrica para o cidadão. Você se vira, você compra a caixa. Você paga a estrutura reforçada de concreto para sustentar 1.000 quilos de água parada sobre a sua sala de estar. O Estado transferiu a falha sistêmica para o seu CPF. E a indústria adorou. O mercado de reservatórios plásticos movimenta bilhões de reais anualmente. Não existe conspiração de engravatados em salas enfumaçadas rindo do povo. O vilão é a engrenagem fria da realidade. É um problema de incentivos cruzados e a conveniência burocrática. A prefeitura municipal não tem caixa para trocar 300 quilômetros de tubulações arcaicas da década de 70. 40% da água tratada no Brasil se perde em vazamentos antes de chegar a qualquer torneira. 40%. É o equivalente a encher milhares de piscinas olímpicas com água potável, tratada com cloro caro e flúor, e depois jogar no bueiro, diariamente. Canos furados por raízes de árvores, tubulações esmagadas pelo peso de caminhões no asfalto derretido do sol de 40 graus, ligação clandestina, o famoso gato. A conta chega e quem paga é o sistema como um todo. Aumente a aposta. Observe o jogo político local. O prefeito de uma cidade média tem um orçamento limitado para investir em obras. Ele tem a opção A, que é rasgar todas as ruas do centro, travar o comércio, gerar ódio absurdo da população por 2 anos de poeira e lama para trocar tubulações subterrâneas que ninguém vai ver quando a obra terminar. Ou ele tem a opção B, construir um viaduto estaiado com luzes de LED e inaugurar com um show sertanejo na véspera da eleição. A resposta dita a infraestrutura do país. Obra enterrada não dá voto. Saneamento básico é invisível até a hora que o esgoto volta para o ralo ou a torneira seca. O incentivo do político de 4 em 4 anos é tapar o buraco do asfalto e construir praça com aparelho de ginástica enferrujado. A tubulação apodrece no escuro. A bomba queima na estação central, o técnico pede a peça de reposição, a licitação exige prazos absurdos, concorrência burocrática e recursos judiciais de empresas perdedoras. A peça leva 3 meses para chegar da Alemanha. A cidade fica com 3 bairros sem água por dias. A solução do cidadão? Ele vai à loja de material de construção, compra a segunda caixa d'água. Ele instala um reservatório de 5.000 litros no quintal. Ele adquire uma bomba periférica de 1.000 cavalos vapor. Ele gasta a própria grana para cobrir a inépcia estatal.
Você acha normal gastar R$3.000 em bombas, boias de nível elétrico, canos PVC e caixas extras só para ter o privilégio de lavar a louça depois do jantar? O sistema joga o fardo da sobrevivência em cima de você. E você sequer questiona. Você normalizou o absurdo. A máquina quebra e a conta sempre cai no colo de quem não estava preparado. O cronômetro roda. Saia dos gabinetes dos prefeitos. Esqueça os diretores de concessionárias privatizadas que prometem a universalização do serviço em relatórios pomposos de sustentabilidade enquanto os distribuem os dividendos milionários. Vá para a rua de terra. Vá para a periferia de Fortaleza, para as ladeiras de Salvador, para os becos de Franco da Rocha na Grande São Paulo. O caminhão pipa azul sobe a rua esburacada. O diesel queima, a poeira sobe. O custo da água distribuída por caminhões pipa em áreas onde o encanamento desistiu de funcionar é astronômico. É a logística mais ineficiente da humanidade. O Estado contrata empresas terceirizadas, com contratos repletos de aditivos obscuros, para entregar água morna com cheiro de ferro. E o impacto físico na vida real é devastador. Observe a laje. A arquitetura da pobreza brasileira não contrata engenheiro calculista. A casa cresce no puxadinho. O pedreiro levanta a parede de bloco baiano, bate a laje no domingo com mutirão e churrasco. No dia seguinte, a caixa d'água de 1.000 litros sobe. 1.000 quilos concentrados em 1 metro quadrado de concreto não curado. A estrutura cede com o tempo, microfissuras, umidade crônica nas paredes, o mofo se instala no quarto das crianças. A asma se torna a trilha sonora da respiração infantil nas madrugadas. A caixa d'água também é um risco sanitário. A tampa deforma com sol inclemente, o vento leva a poeira, o pombo pousa, o mosquito da dengue encontra 1.000 litros de água parada limpa e quente. O Brasil combate dengue fazendo campanhas para o cidadão virar o pneu no quintal. O Estado culpa o vaso de planta do cidadão. O Estado ignora que o próprio modelo de distribuição intermitente obriga que milhões de brasileiros estoquem água de forma amadora, criando o berçário perfeito para endemias. A criança engole a água contaminada da caixa mal lavada. O rotavírus age rápido. A emergência da unidade de pronto atendimento lota. Médicos esgotados prescrevem soro na veia e antibióticos caros comprados pelo Sistema Único de Saúde. A conta aumenta. O dinheiro dos impostos, que deveria enterrar canos, agora financia o combate à doença gerada pela falta dos mesmos canos. O efeito cascata puro. A matemática do caos fechando seu ciclo macabro. O encanamento da rua seca ao meio-dia. A rede perde a pressão. Quando o cano fica vazio, a pressão negativa puxa a sujeira da terra pelas rachaduras dos tubos centenários. Quando as bombas da central voltam a ligar às 18 horas, a água empurra esse barro para dentro da sua casa. O filtro de barro da cozinha entope em 1 semana com uma lama avermelhada. A engrenagem não apenas falha, ela pune quem tenta usá-la. A classe média tenta fugir. Condomínios de alto padrão perfuram poços artesianos profundos, buscam os aquíferos. Pagam ortogas ambientais, furam a rocha matriz, instalam bombas submersas de aço inox. Criam verdadeiros feudos hídricos desconectados da rede pública falida. O condomínio vira uma cidade-estado independente. A prefeitura perde a receita das contas altas. O sistema, já defasado, perde a sua principal fonte de grana. O serviço piora para quem fica. O abismo social se aprofunda, medido em metros de coluna d'água. O poço artesiano é o carro blindado do saneamento, a privatização silenciosa da sobrevivência. Aceitamos reservatórios de plástico como aceitamos o buraco na calçada ou o fio de alta tensão pendurado no poste. O olho humano se acostuma com o cinza da negligência. A caixa d'água não é apenas um pedaço de polietileno fundido. É o símbolo tangível de que desistimos de cobrar o funcionamento adequado da máquina pública. O Estado desenhou o labirinto e nós construímos o nosso próprio cativeiro dentro dele. O peso da incompetência não está nos relatórios de auditoria do Tribunal de Contas. Ele está fisicamente acima da sua cabeça, sustentado pelas vigas da sua casa, pressionando a laje. Um monumento estático à inércia, armazenando água morna da nossa passividade institucional. Não existem heróis ou vilões de terno querendo o mal absoluto. O que existe é um sistema que opera no mínimo esforço garantido. A burocracia não odeia você. Ela simplesmente não liga pra você, o que é muito mais assustador. Se este vídeo foi relevante pra você, considere se inscrever e fomentar mais conteúdos como esse. Até a próxima.